Meus caros amigos do canal YouTube, Conhecendo o Cósmico, boas-vindas. Espero que hoje vocês tenham uma experiência maravilhosa daquilo que nós nos propomos a falar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre liberdade, mas envolvendo o livre-arbítrio, dentro de uma resenha bem sintética da história. Muito bem, a história que eu vou falar vai se dividir em três partes. Na primeira parte, eu vou falar bem rápido, sobre como era feita a história no início. Então, da origem até os grandes filósofos, a história era revelada. O que quer dizer história revelada? Então, toda pessoa que quisesse ter liberdade de pensamento para falar, por exemplo, com Deus, ele precisava sempre ir através de um sacerdote, ou de um profeta, ou de um guia espiritual. Então, isso nós chamamos de história revelada. Com o aparecimento dos grandes filósofos, especificamente na Grécia, depois em Roma, eles deram, por exemplo, os gregos e os romanos, mais os gregos, uma grande contribuição para a humanidade. Então, com eles se desenvolveu a arte, se desenvolveu, por exemplo, a história, se desenvolveu as construções, desenvolveu uma série de ações que o mundo começou a ser diferente. Então foi questionada essa questão. Por que essa relação do homem de dependência de uma outra pessoa para eu conquistar ou conseguir falar com Deus? Então isto foi uma primeira fase para romper com esta ligação tão grande. E, consequentemente, que nesse período greco-romano, entendeu? E com a decadência também da questão das cidades gregas e romanas, surge o cristianismo com uma nova ideia, entendeu? E, por exemplo, o cristianismo trazendo a nova ideia, na morte de Jesus, por exemplo, o que aconteceu? Houve um tremor muito grande na terra. Houve, por exemplo, pessoas que se ressuscitaram. Houve pessoas que se curaram. Isso está escrito nos livros lá dos evangelhos. E aconteceu um fato. O véu do templo rasgou-se de cima e embaixo. Então, teologicamente, isso significa que a partir deste momento, o homem não precisaria muito mais ter, por exemplo, contato através de um guia, através de um profeta, através de uma outra pessoa. Ele, por exemplo, poderia, a partir daqueles momentos, entrar em contato direto com Deus. E Jesus falava assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso foi um marco naquilo que nós chamamos liberdade. Liberdade. Mas a gente tem que considerar que a história ela era contada sem uma preocupação de narrações lógicas, como, por exemplo, fatos e consequências, direitos autorais. A história era simplesmente contada, a revelia, entendeu? Eles sempre foram narrados o fato. E isso atinge a toda a Idade Média. Entendeu? Toda a Idade Média. Então a história era revelada. Entendeu? Então a partir disso continuou a história revelada, mas com esse marco diferente de que a gente tinha um livre-arbítrio. Somente quando entra na fase da história do iluminismo, aparece, por exemplo, um filósofo, René Descartes, que escreve a discussão sobre o método, e a partir dali ele é chamado o pai da razão,
Então começa a história a ser contada de uma forma completamente diferente. Foi contada cientificamente. A história ela não era simplesmente olhada como coisa bonita, como fato, simplesmente ela era investigada. Aí apareceram a ciência, o estudo mais profundo da história. Com o aparecimento do pensamento racionalista, as ciências se desenvolveram. Houve aquilo que aparece, a revolução científica no mundo. E essa revolução trouxe um marco de desenvolvimento incrível. As ciências se desenvolveram e houve duas questões que o racionalismo trouxe. Primeiro, a ciência desenvolveu para melhorar a vida do ser humano. Mas o ser humano usa também daquilo que lhe poderia beneficiar, por exemplo, a cura de muitas doenças, remédios para facilitar, por exemplo, a penicilina. E você pega as ciências que se desenvolveram, máquinas, o automatismo, e se envolve um crescimento extraordinário. Mas, ao mesmo tempo que a ciência se desenvolve, o que acontece? Surge também o desmatamento das grandes florestas. Surge a bomba atômica, entendeu? A humanidade começa a ser destruída. Então, este pensamento científico, ele trouxe bens, mas trouxe também grandes preocupações. E é nesta dimensão que nós temos que usar a nossa liberdade. É a liberdade de pensamento para construir um novo mundo. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser um relacionamento livre, aberto, mas construtivo, fazer do mundo uma nova raça, uma nova esperança, para que todos possam viver bem em comunidade. Esta é uma resenha histórica para a gente refletir um pouco sobre o que é a liberdade de pensar, é a liberdade de construir, a liberdade de fazer pessoas felizes. Esse é o nosso objetivo do nosso canal. Portanto, eu peço que vocês se inscrevam, entendeu? No nosso canal, que vocês convidem outras pessoas para meditar juntos. E, na medida do possível, gostaria de receber perguntas para que a gente possa respondê-las e tratar do assunto com mais profundidade. Muito obrigado e que Deus, nosso Pai Celestial, vos abençoe e vos guarde.